Então vamos lá. Recentemente a gente passou pelo maior assalto a banco da história do Brasil e algumas pessoas me fizeram uma pergunta muito interessante que eu vou te responder até o final desse programa. O maior golpe cibernético da história foi esse caso mais recente, onde conseguiram tirar R$1 bilhão do Banco Central. Isso agora em julho de 2025. E eu sei que os jornais não conseguiram te explicar muito bem o que aconteceu, né? E como que isso foi feito. Então na madrugada do dia 30 de junho de 2025, esses hackers conseguiram desviar ali quase R$1 bilhão de contas que são consideradas as contas de reserva que instituições financeiras mantêm dentro do Banco Central. Isso funciona assim, todo banco que você conhece aí, seja o Banco do Brasil, Bradesco, qualquer banco, né? Eles precisam manter algumas reservas lá no BC. E foi dessas reservas que desviaram dinheiro. Então quando fala que desviaram dinheiro das contas do Banco Central, algumas pessoas não entenderam muito bem, né? Como assim? De contas de pessoas, de contas de cidadãos? Não, ninguém tem conta. O Banco Central é o banco dos bancos. É lá onde eles mantêm ali os comprovantes de que eles podem operar e toda essa questão. E eles negociam também títulos públicos com o governo sempre. Eles negociam dinheiro um com os outros por meio desse banco ali, né? Então, é lá que é literalmente o Banco Central. Antigamente no Brasil, o Banco do Brasil fazia esse papel, mas hoje em dia quem faz é o Banco Central, então. O ataque, ele não foi direto ao sistema do Banco Central. Por isso aqui que algumas pessoas estavam divulgando algumas informações errôneas aí. Ele não foi direto também ao Pix, mas sim a uma empresa terceirizada, que é a CIM Software. Então, é uma empresa que serve como ponte para bancos e fintechs se conectarem ao sistema financeiro nacional. Então, toda transação financeira, ela demora esse tempinho ali porque ela conecta com esses sistemas. No Brasil, existe a CIM Software, que é uma empresa terceirizada, então. Algumas pessoas fizeram duras críticas a esse sistema ser terceirizado, porque, poxa, uma coisa da segurança nacional, né? Será que deveria estar realmente disposto na mão de uma empresa? É isso que a gente vai conversar agora melhor. Então, com a ajuda de um funcionário interno dessa empresa chamada CIM, cara, não é difícil encontrar esses funcionários. Eu mesmo consultei no LinkedIn e vi um monte de gente que trabalha na CIM Software. Então, os criminosos conseguiram acessar alguns sistemas críticos aí a partir desse funcionário. Eles usaram credenciais legítimas, ou seja, não foi um hacker, não foi uma invasão. Pagaram um funcionário, pegaram as credenciais dele e começaram a movimentar milhões de reais via Pix para contas próprias, utilizando fintechs menores, que no Brasil agora tá cheio, e convertendo parte desse dinheiro para criptomoeda. Basicamente, não é que foi um hacker. Você trabalha aí na sua empresa e você cuida do caixa da empresa. As pessoas te pagaram, você pegou ali e forneceu o seu login no sistema, eles pegaram a conta do banco e começou a movimentar com o seu acesso. Tem hacker nisso, gente? Não, né? Então, apesar desse ataque ser considerado um ataque hacker ali, ele é um ataque de engenharia social. Isso acontece em diversos casos. É quando alguém te convence a passar sua senha, por exemplo. Essas pessoas não têm a habilidade de hackear alguém. Quando alguém te liga no telefone, fala que tá sequestrando alguém, pede seus dados bancários e tal, essa pessoa não tá hackeando o sistema, ela não invadiu o sistema. Ela explorou uma falha de segurança que foi você confiar ali nela. Da mesma forma que existem diversas empresas que caem nesses ataques de engenharia social. Alguém pega um e-mail parecido com o do seu chefe e solicita documentos internos da empresa. A pessoa acaba enviando ali pro chefe. É um ataque de engenharia social. Como é que eles descobriram o que tinha acontecido ali? Pouco depois da meia-noite, então, do dia 30 de junho, a SmartPay, uma empresa que trabalha com criptomoedas ali, ela identificou algumas transações estranhas. Foram contas recém-criadas tentando comprar altos valores em dólar digital, o USDT. Eles bloquearam essas transações na hora. Então não foi a CIM Software que percebeu. Por volta das 4h30 da manhã, outro banco percebeu ali que havia recebido uma transferência de Pix de um valor absurdo, né? Vinda de uma conta reserva da BMP, uma das empresas afetadas. A BMP montou então um War Room, né, que é uma sala de guerra ali que se diz, e confirmou que tinham sido hackeados. O estrago aconteceu entre meia-noite e 7 da manhã. Os caras aproveitaram para fazer isso de madrugada. E o Banco Central nessa história? No dia 1º de julho, o Banco Central então foi avisado e aí ele reagiu rapidamente, desligando todas as conexões com a CIM Software para impedir mais saques do sistema. Os sistemas do próprio Banco Central não foram invadidos, só as instituições que utilizavam a CIM como intermediária foram afetadas ali. No dia seguinte, dia 2 de julho, né, vulgo meu aniversário, obrigado, parabéns pra mim, o caso veio a público, eu mesmo tava comendo bolo esse horário. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo começaram as investigações aqui e descobriram nessa investigação que o envolvido aí era o João Nazareno Roque, um funcionário da CIM de 48 anos de idade. Ele confessou que vendeu suas senhas por R$5.000 e recebeu mais 10 mil para montar um esquema que permitia a entrada dos criminosos no sistema da empresa. Então ele disse que só isso que ele ganhou e montou essa estrutura. Disse que foi aliciado em março e chegou a se encontrar pessoalmente com os golpistas. Onde está os golpistas? Ele falou, não sou eu que conheço eles que me conhecem, né? Não tem nada a ver com isso. Eu diria que a chance do João Nazareno Roque ter liberado o acesso dele por R$15.000, eu diria que é zero.
sendo bem sincero. Eu juro que se esse cara não criou talvez o sistema mais bem arquitetado da história, né? Aqui falando, pô, eu vou pegar o dinheiro, eu mesmo desvio o dinheiro não está nas minhas contas, eu transfiro para Bitcoin e depois eu saio da cadeia, porque realmente a punição que ele vai ter aqui por vender as senhas dele é baixíssima. Raul, mas como é que eu vou investigar? É isso que é o ponto, como é que você investiga se foi ele mesmo que fez, se ele tá alegando que ele fez e vendeu as senhas, né? Então aqui você não tem como. O acesso dele foi utilizado, sim, ele já sabia que ele ia cair nesse caso específico, então ele já se preparou para se entregar nesse caso mediante a isso. Então se ele mesmo tiver desviado, não tem muito o que fazer. Por quê? Para onde foi o dinheiro? O dinheiro foi desviado aí para contas de fintechs menores que serviram como basicamente um intermediário ali para os criminosos. Parte desse dinheiro foi convertido direto em criptomoeda, então não tem como mais saber onde está. A SmartPay ajudou a travar aí parte das transferências na hora, né? Recuperaram então 270 milhões aí, foram bloqueados rapidamente, mas boa parte do dinheiro está perdido em carteiras digitais de golpistas. As fintechs que foram envolvidas aí de forma suspeita e atuaram como ponte foram a Transfera, né? Transfira, sei lá como é que chama, Transfira com 2 S, a Sophie, a Nuoro Pay, a Brasil Cash, a S3 Bank e a Volute. Todas essas instituições foram suspensas temporariamente do Pix pelo Banco Central enquanto o caso é apurado. Elas não fizeram nada, né, cara? Teoricamente que nunca vai dar problema nenhum. E daí o que eles estão dizendo até agora, fontes oficiais aqui? Olha o tanto que o Brasil não estava preparado para esse tipo de crime, galera. O Banco Central confirmou que os sistemas dele não foram invadidos. Então, não foi o Banco Central, realmente o intermediário relacionado ao Banco Central. Declarou que o problema foi na empresa terceirizada e que vai rever as regras de segurança para quem peça esse tipo de serviço. A Polícia Federal abriu um inquérito e a Polícia Civil de São Paulo já identificou a falha interna e o funcionário envolvido. Beleza. Investigações continuam para achar outros membros do grupo criminoso e recuperar o resto do dinheiro. Put in the conta of the papa. Os próximos todos que forem presos vão falar a mesma coisa, né? Ah, eu me vendi com meus serviços por 15 mil reais. Né? Todo mundo. Pra que você vai entregar esse dinheiro? E aí, qual que é o impacto no sistema financeiro? O Pix continuou funcionando normalmente para o público geral. Algumas instituições ficaram sem Pix, né? Essa BMP, o Banco Paulista, o Credit System e o Banco Carrefour. Nenhum cliente comum perdeu o dinheiro, segundo os bancos. Então, não deu nada. Então, assim, apesar do que as pessoas estão dizendo aí, né? Tudo quanto é notícia, falando sistema financeiro, tem gente falando, acabou o Brasil, acabou o sistema financeiro brasileiro. Fake news espalharam aí que o Banco Central perdeu 3 bilhões, o que é mentira. Especialistas em segurança estão falando que o Pix pode ser inseguro, etc. É tudo uma grande bobagem, né? Esse é o maior ataque cibernético financeiro da história do Brasil, não restam dúvidas aí. O rombo pode ter chegado mesmo perto desse 1 bilhão. O estrago real ainda está sendo calculado, não tem como saber. O caso levantou alerta e protegeu o sistema de futuros ataques aqui. E o que eu te diria? Algumas pessoas me perguntaram, poxa, será que ainda dá para confiar no sistema financeiro brasileiro e tal? Gente, qualquer sistema, independente de qual seja o sistema que for, ele está passível de erros. Inclusive, moeda física normal, ela já foi falsificada ao longo da história. Sistemas de bancos, de todos os bancos já foram invadidos no Brasil e no exterior. Criptomoeda, você tem golpe de criptomoeda também. Você tem golpe financeiro relacionado a absolutamente qualquer coisa que você faça. Você pegar um WhatsApp na vida, tá exposto a golpe. Já viu quanto golpe tem de WhatsApp. Você tá usando o Instagram, tá exposto a golpe. Tem golpe aqui toda hora. Você tá usando o YouTube nesse momento, você vier aqui na legenda, golpe o dia inteiro aqui. Se você quiser cair num golpe nesse vídeo, você cai, porque eles vão comentar em todos os vídeos, né? Falando, a moeda tal subiu. Aí você vai lá e compra essa moeda, golpe também. Um golpe que foi ao sistema específico e não aos usuários, a primeira coisa é, o responsável por isso aqui é o Banco Central, ele que vai ter que arcar com os custos, etc. Põe na conta do Papa. Isso aqui não tem muito o que a gente se preparar para esse tipo de golpe, porque não foi um golpe, é uma pessoa. Não tem nada que você possa se prevenir aqui. Eu achei até muito tarde todos os sistemas que a gente criou recentemente e tal, eu achei até os criminosos muito lentos, né? A gente deveria dizer, melhorem. O que é isso? Um tempo desses, os caras demoraram mais ou menos, tá rodando há 2 anos, 3 anos, mais até. Tá rodando desde 2020, né? O Pix. Tá rodando desde 2020 o Pix. A gente levou 5 anos para ter um golpe de 1 bilhão. É muito pouco, né? Tem golpe mais simples que esse aí na internet, todo dia, pegando muito mais gente, toda hora. Então, não tem nada que deponha contra os investimentos no Brasil referentes a isso aqui, não, né? Tem diversos outros motivos pelo qual você deveria se preocupar. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, o sistema financeiro brasileiro, galera, é um dos mais evoluídos do mundo. Olha só, se liga nisso aqui. Vou aproveitar esse videozinho aqui pra gente conversar sobre isso aqui. Dá uma olhada nesses números. Margem bruta do Itaú, 39,07%, margem líquida, 12,13%, ROI, 21%. Ou seja, cada 1 milhão de reais que o Itaú tem como patrimônio, ele rentabiliza 210 mil reais. O BBAS, vamos lá no ROI? 13,57. Cada 1 milhão de reais rentabiliza 130 mil. Vamos pegar aqui outro banco famoso aí. Pega o BTG Pactual, BPAC aqui, porque muita gente gosta do BTGzinho. ROI, 20,45. A cada 1 milhão de reais rentabiliza, então, mais de 200 mil aí, né? 200 mil reais direto, só na alegria. YouTube rentabiliza aí 210 mil. Santanderzinho, 11,20. Ou seja, 110 mil também. Quando a gente vai comparar isso com bancos americanos, vamos lá? JP Morgan, conhece? JP Morgan Chase? Ou Morgan Stanley. Vamos dar uma olhada aqui.
aqui, vamos lá no ROIzinho desses bancos. Olha só, ROI 18, né? 180 mil. ROI aqui, 14,60. Morgan Stanley. Wells Fargo, 11,64. Ou seja, 110 mil também aqui. Você repara que os bancos mais eficientes do Brasil, eles não são só os bancos mais eficientes do Brasil. Eles são praticamente os bancos mais eficientes do planeta todo. Isso aqui, num momento que os bancos brasileiros, eles têm dado uma sangrada, não tá naquela delicinha, não tá no melhor momento deles. Os bancos brasileiros rentabilizam melhor do que os melhores bancos internacionais. É por isso que todos os investidores estrangeiros, eles falam, nada dá tanto dinheiro quanto um banco mal administrado no Brasil, né? Não importa se o banco é mal administrado ou não. No Brasil, o pior banco que a gente tá tendo no momento, tá passando pelas maiores dificuldades, não é que ele seja ruim, mas tá passando pelas maiores dificuldades é o BBDC. Quando você vai olhar aqui, ó, o ROI ainda, 11,15, né? Se você comparar isso com bancos europeus, etc., não tem um banco europeu que tenha números iguais a esse. Exatamente porque o Brasil já é bem digitalizado, o custo efetivo bem enxuto, é por isso que nada cresce tanto quanto bancos no Brasil, nenhuma carteira vai conseguir superar a carteira de bancos brasileira. Vale muito a pena você investir nesses bancos. Inclusive, se quiser aprender a investir não só nos bancos brasileiros, mas nos bancos no mundo todo, eu vou te convidar aí, ó. Acessa auvp.com.br, clica agora no Faça a sua análise de perfil, tem uma turma começando aí sempre, né? Pode ver aqui, ó, a data da próxima turma, que você vai ter acesso não só às aulas para você ter a melhor plataforma de investimentos do Brasil, como vai ter acesso à nossa própria plataforma de investimentos, a gente tem próprio. Nós emitimos nosso próprio cartão de crédito, você tem aqui os sistemas para você controlar a sua carteira, você tem uma comunidade aqui onde você pode tirar suas dúvidas 24 horas por dia. Cara, a UVP é o sistema mais completo de todos. Só de você se tornar aluno da UVP, imediatamente eu já garanto que aumenta a sua rentabilidade. Por quê? Porque você vai ter acesso às suas taxas private. Só de entrar na UVP, a gente oferece uma rentabilidade melhor que a de mercado e imediatamente, hoje em dia, você vai colocar suas ações para alugar. Você fica com 30% do lucro, os bancos ficam com 70%. Na UVP é o contrário. Você fica com 70%, a gente fica com 30%. Só de entrar, é por isso que ninguém fala mal da UVP. Só de entrar já melhora. Por isso que a gente nem compete mais somente como escola. A gente compete hoje como a instituição financeira mais inteligente do mercado. Não tem inteligência financeira fora da UVP. Você pode consultar nosso nome em Reclame Aqui. Pode consultar nosso nome em tudo quanto é lugar. A única coisa que você vai achar sempre vai ter um hater inventando história. Qualquer aluno vai sempre falar pra você incrível. Tanto é que todos os dias, né, a gente tem esse tipo de gente aqui. Um cara do nada. Olha que loucura, gente. Anúncios enganosos de curso de investimento ineficazes. Nunca foi nosso aluno, nunca foi absolutamente nada. Aí você vai olhar o nome, quando a gente viu o CPF, concorrente. E, cara, uma vergonha. Dá vontade de pôr a cara do cara aqui, não dá? Mas a gente fez diferente. A gente notificou o cara judicialmente. Vai responder processo. A gente pegou o IP direitinho, cruzou com a base de dados que a gente tinha aqui. Ele, por um acaso, já tinha utilizado nossa plataforma, vacilou. E aí a gente vai conseguir entrar com o processo aí. Olha isso, o cara simplesmente inventando uma coisa, né? Do nada, uma informação incorreta aqui. De resto, pode ver que mesmo quem fala mal da UVP, o cara vai falar, não, é verdade, devolve mesmo dinheiro. Se o cara não conseguir concluir, pode ir lá no Jus Brasil, a gente só foi processado por corretoras. Então, assim, nada supera a UVP. Nada. Nenhum concorrente nunca conseguiu. Tem quem tenta. O cara fala, eu ofereço o dinheiro de volta. Por quanto tempo? 14 dias, 7 dias, que é o que a lei manda, né? A UVP oferece o dinheiro de volta depois que o aluno concluir. É só ele falar que não ficou satisfeito. Ninguém na história da internet brasileira nunca vai conseguir. Raul, mas isso é arrogância. Nunca vai dar conta. Muito difícil competir. E agora, vamos verificar aqui se tem alguma dúvida aqui. Vanderlei no Freshmits. Aí o indivíduo morre e a família vai pagar 40% de herança, sem falar nos custos de advocacia. Será que realmente compensa? Ou você vai embora do país e não voltar mais? Tem que avaliar todos os gastos. Isso aí que você está falando é verdade mesmo. Os Estados Unidos cobram muito caro no imposto sobre herança, o que ultrapassa aí $60 mil para quem não é residente dos Estados Unidos e até 12 milhões para quem é residente de dólares. Mas o grande ponto aqui é, você vai precisar pagar esse tributo mesmo? Porque existem diversas formas de escapar dele. É aí que vale a pena, às vezes, a gente estudar direitinho, né? Felipe Natanael. Perdoa a minha ignorância, mas quando que vai começar a baixar o preço do consumo, alimentação? Cara, nunca. Será que algum dia podemos fazer uma compra no mercado gastando menos de 60% do salário mínimo? Acho improvável, cara. No Brasil, acho improvável. O Salatiel perguntou, quando você vai fazer o vídeo do Andrade e do Guedes concordando? Eles já têm aqui, porque já sabemos que eles não vão se unir para o Brasil. Vou trazer o Ciro também. Se eles se unirem, pode extinguir o termo partido político e criar o inteiro político, que será o maior sinal de que ninguém está pensando somente na sua parte, mas no país. Apesar de utópico, ainda assim deseja essa união, que beneficiaria a todos. Enquanto isso não acontece, fico por aqui adquirindo conhecimento com seus vídeos. Cara, eu acho que eles vão, cara. Acho que eles estão pensando seriamente nisso. Beleza? Beijo pra você.